graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e a sua família. Essa semana eu tive uma experiência abençoadora. E o interessante é que a mesma se deu em um contexto lúgubre e extremamente difícil. A despeito da dor e tristeza que são pertinentes a momentos como este, um sentimento que pairava entre todos os familiares me chamou a atenção. E este sentimento era a gratidão pela vida e o melhor proveito da mesma que havia sido tirado não apenas por parte daquele que havia terminado a sua jornada terrena, mas de todos aqueles que com ele se relacionavam. E em meio àquela expressão de gratidão e o contentamento que a mesma produzia em todos os seus corações, me veio uma pergunta. Como ser grato em momentos de grande crise e tensão? Para podermos trabalhar o tema que nos propomos, gostaria de fazer a leitura do que está registrado na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 1, versículos 3 ao 10, que dizem assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos confortar aqueles que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de nos desesperarmos da própria vida. Contudo, já em nós mesmos recebemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós e sim num Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Perceba, amado irmão, que o apóstolo Paulo inicia a sua segunda epístola falando de gratidão. E é oportuno lembrarmos que o apóstolo enfrenta grandes desafios por meio dos seus perseguidores, que o questionam pelo menos em duas frentes. A primeira delas, eles o criticam, dizendo que o evangelho o qual ele tem pregado é um evangelho insuficiente, uma vez que abria mão dos ritos, cerimônias e obras como parâmetro de salvação. Também eles o acusavam de falta, autoridade e fragilidade, uma vez que exercia o seu ministério em meio a sofrimentos e perseguições, os quais eles julgavam como prova de que sua caminhada não era aprovada por Deus.
ao invés de iniciar a sua epístola aos Coríntios, falando sobre dor, sofrimento e perdas, ele insta para com os crentes que se reúnem na cidade de Corinto a serem gratos diante de Deus. E ele bendiz ao Senhor, entendendo que a gratidão flui em pelo menos 3 aspectos que são de suma importância para a vida cristã. Quando nos perguntamos o que devemos ter para manter a nossa gratidão, mesmo quando o caos, a angústia e a dor enchem a nossa vida, podemos olhar neste texto e perceber que a gratidão sobrevive quando encontramos, em primeiro lugar, uma fonte de contentamento maior do que a nossa dor. O apóstolo Paulo inicia o seu argumento dizendo: bendito seja o nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus de toda a consolação. Paulo evidencia que a fonte de todo conforto, de que a fonte suficiente para a consolação de todo cristão é o próprio Deus. Uma vez que Ele não apenas aplica em nossas vidas o bálsamo da alegria e nos concede forças nos momentos de fragilidade, como torna-se suficiente em si mesmo na relação que mantém conosco. Quando compreendemos que Deus é melhor do que as suas bênçãos, não auferimos o seu amor nas conquistas e momentos de alegria que permeiam a nossa existência, mas no fato de que Ele se revelou a nós, de que Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e que também habita em nós. Em segundo lugar, encontramos uma fonte de contentamento acima das nossas dores e sofrimentos, quando percebemos que o nosso sofrimento não é sem causa e sem propósito. Existe um propósito glorioso no sofrimento do justo. Neste caso, Paulo elenca o fato de que o sofrimento, ele é didático. Ele nos ensina a humildade e a dependência, mas também nos prepara para servirmos ao nosso semelhante com empatia e amor. Paulo diz que devemos oferecer àqueles que estiverem sofrendo o mesmo conforto com o qual fomos consolados por Deus. Isso significa que o sofrimento é terapêutico, é didático e é abençoador. A experiência da dor, do sofrimento e da perda em si mesma não é boa. Ninguém se alegra no sofrimento, mas no propósito evidente do seu sofrimento. Alegramos-nos no fato de sermos dignos de nos associarmos não apenas no ministério de exaltação do nosso Salvador, mas também no ministério de humilhação. Assim, quando percebemos os propósitos de Deus em nossas vidas, somos consolados mesmo em tempos de angústia. Por fim, não menos importante, encontramos consolo e podemos manifestar gratidão em tempos de sofrimento quando percebemos que a esperança pela qual vivemos é maior do que a nossa dor. Paulo elenca nos versículos 8, 9 e 10 a sua própria experiência e dos demais apóstolos enquanto perseguidos por amor de Cristo.
Ele diz no versículo 8 que algumas circunstâncias foram tão dolorosas e difíceis que eles chegaram a se desesperar da própria vida. Eles pensaram não haver mais saída. Eles enxergaram uma dor e um sofrimento tão lancinante que não mais tiveram capacidade de resistir, de resolver e de manterem-se firmes. E a pergunta que não quer calar é: o que fazer quando a dor, o sofrimento, as perdas encherem o nosso coração de angústia ao ponto de nossa vida se tornar lúgubre e nos desesperarmos momentaneamente? A resposta do apóstolo Paulo ao seu e ao meu coração: quando não consideramos a nossa vida preciosa em si mesmo, quando sentenciamos-nos à morte e colocamos a nossa esperança no Deus que ressuscita os mortos, entendemos que o sofrimento do presente momento não pode ser comparado com a glória que haverá de ser revelada. A gratidão em tempos de crise flui do fato de concebermos a dor como pertinente a nos tornar ansiosos pelo consolo e alegria duradouros que somente desfrutaremos na eternidade. Paulo entende que a sua vida terrena não é um fim em si mesmo. A sua vida terrena é a oportunidade de se apegar a uma esperança maior do que a própria vida, que é a vida abundante encontrada em Cristo, na sua pessoa e sua obra. Quando Paulo e os demais apóstolos entendem que Cristo venceu a morte e que na vitória de Cristo eles obtiveram vitória, eles conseguem se consolar e agradecer a Deus mesmo pelas próprias tribulações. E Paulo então no verso 10 diz: aquele que me livrou de tamanha morte, continuará me livrando. O Deus que me tirou do lamaçal do pecado é o Deus que manifestou a sua graça na minha vida. E é o Deus que continuará sustentando a minha fé até o dia final. Talvez você, como aquela amada família, esteja passando por momentos de perda, de dor, de angústia. Talvez você esteja palmilhando a estrada da vida em meio a crises que parecem tão duradouras que já não há mais perspectivas de que elas venham a se findar. Mas Deus vem lhe convidar, neste momento, a deixar de olhar para a sua crise e olhar para Ele como fonte de seu contentamento e estabilidade. A olhar para o propósito glorioso do seu sofrimento e para a esperança da eternidade, que fará com que qualquer sofrimento que essa vida te ofereça seja insignificante à luz da glória que você há de experimentar. Assim, aproveite esta oportunidade para fazer uma oração e agradecer a Deus por ser a fonte do seu contentamento, por ter propósitos gloriosos do seu sofrimento e por lhe conceder promessas e esperança que são de cunho eterno. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilha nas suas mídias sociais, se inscreva no nosso canal e se você tem alguma pergunta,
Algum assunto qual você gostaria de ouvir? Pergunte ao Rev. Será um prazer compartilhar da doce e abençoadora palavra de Deus ao seu coração. Que a paz de Cristo seja convosco e todos os seus.